graça e paz. Mais uma oportunidade que eu e você temos do dia a dia com Cristo, uma palavra para os nossos corações. E o nosso tema do trimestre, o Deus de toda a provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o tema dessa semana, Abraão, a esperança do pai da fé. E o subtema desse dia a dia com Cristo, Deus separa e chama Abraão. Gênesis, capítulo 12 e verso 1. Certo dia, Deus disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Como nós estamos falando, o Deus de toda a provisão, uma época de crise que o mundo está enfrentando. Vamos olhar para a história da Bíblia. Nesta época, o chamado de Abraão era uma esperança para mim e para você. Deus estava chamando Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria. E a terra vivia já uma grande crise, mas Deus suscita uma esperança e chama Abraão, no meio desta terra, dos seus parentes, para que eu e você tivéssemos esta esperança. E Abraão prontamente obedece o chamado de Deus. O que nós queremos lhe falar nesse dia? Que Deus nunca vai deixar desamparado o seu povo, os seus. Ele sempre suscita alguém para levantar a sua voz, para ser um exemplo, para ser uma bênção. Como Deus chamou Abraão, Deus continua chamando pessoas. Deus tem os seus no meio da crise para trazer esperança, para ser um exemplo de vida. Que não venham a viver segundo as coisas terrenas, mas venham a viver o chamado, o propósito de Deus para as suas vidas. Como Deus chamou Abraão, Deus continua chamando pessoas em meio à idolatria, em meio a crises, em meio à corrupção. Deus tem os seus para fazer a diferença. Assim como Deus chamou Abraão, Deus está te chamando também. Sai do meio daqueles que te atrapalham, sai do meio da idolatria, sai do meio desse mundo de corrupção, sai, vem para fora. E esse vem para fora é o eclésia, chamado para a igreja, para se congregar, para ser a diferença no mundo em que nós vivemos. Essa é uma palavra que Deus tem para o seu coração. Você é o chamado de Deus. Que você tenha como exemplo a história e o nome Abraão, que foi considerado o pai da fé. Deus precisa de homens de exemplo no mundo que nós estamos vivendo. Até amanhã, mais uma palavra para o seu coração.